Catecismo Escolar e Popular do Professor Padre Spirago. Salve Maria! Salve Maria! Quais os heterodoxos que não alcançam a salvação? Os heterodoxos que não alcançam a salvação são os que, por sua culpa, se encontram fora da Igreja Católica. Isto vale tanto dos católicos que levianamente abandonam a sua igreja, quanto dos heterodoxos que, depois de convicção formada, não passam para ela por covardia. Quem, por sua culpa, se encontra fora da igreja, tão pouco se salva como os que ficaram fora da arca do Noé no dilúvio. Diz São Cipriano: não pode ter a Deus por pai quem não tiver a igreja por mãe. Não vale o princípio: um homem honesto não muda de religião. Tão pouco como um filho pode ficar com a fortuna injustamente adquirida pelo pai, simplesmente pela razão de ter herdado também, ninguém pode permanecer numa religião falsa pela razão de ter sido criado nela. Muitos homens e mulheres nobres passaram-se para a Igreja Católica apesar de lhes acarretar este passo sérios e grandes prejuízos. O que eu entendi é que não pode não pertencer à Igreja Católica de propósito, mas tem que pertencer à Igreja Católica. Isso que eu entendi. E que o homem que nasceu na religião falsa tem que ir para a Igreja Católica. Isso, tem que perceber que a igreja verdadeira de Cristo é a católica e se converter. 155. Por que é falso o princípio todas as religiões são boas? O princípio todas as religiões são boas é falso, porque só uma fé é a verdadeira. Dizem alguns: nós cremos todos no mesmo Deus. Por isso é indiferente a qual das religiões se pertença. Ora, isto é falso. Porque então teria Jesus Cristo descido do céu e ensinado os homens com tantas fadigas, se não importasse a Deus o que o homem crê? Por que então teria ele enviado os apóstolos mundo afora a ensinar? E é até ridículo pensar que a Deus tanto importe alguém ter Cristo por seu filho, ou como o faziam os judeus, tê-lo por um blasfemo. É sandice pensar que Deus não se incomoda se, como os gentios, adorarmos pedras ou o verdadeiro Deus. Quem afirma que todas as religiões são boas, fala que tão insensatamente como outro que é de opinião que moeda falsa tem o mesmo valor que a legítima. Acham alguns que os membros de seitas cristãs, como a protestante, são cristãos também, o que só erram em coisas secundárias. Quem assim pensa deve achar também que não se deve roubar muito, mas que possa roubar sendo pouco. A Igreja Católica é indestrutível. 156. O que significa a igreja é indestrutível?
A Igreja Católica é indestrutível significa a Igreja Católica com suas instituições durará até ao fim do mundo. Indestrutível significa que não dá para destruir. Isso mesmo. Portanto, até o fim do mundo haverá papa, bispos, sacerdotes, fiéis, católicos e culto católico. Quem opera isto é o Espírito Santo, porque assim como a alma está no corpo e o conserva em vida, do mesmo modo o Espírito Santo está na igreja e a preserva da morte. A igreja é semelhante à arca de Noé, que as águas não puderam prejudicar. Ela é como a barquinha dos apóstolos no lago de Genezaré, a qual o Salvador, com uma palavra de sua onipotência, resguardou do naufrágio durante a tempestade. 157. Com que palavras prometeu Cristo à Igreja a indestrutibilidade? Cristo prometeu à igreja indestrutibilidade com as palavras: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não se podem destruir as obras de Deus. Com razão dizia Gamaliel no Sinédrio: se isto for obra dos homens, há de perecer. Se, porém, for obra de Deus, não podereis destruir. Demonstra a história eclesiástica que a igreja é indestrutível. Na vida de Cristo, como na história da igreja, a sexta-feira sucede à manhã da ressurreição. Ela sai vitoriosa de todas as perseguições. C. Igreja Católica é infalível no seu magistério. 158. Que significa a Igreja Católica é infalível no seu magistério? A Igreja Católica é infalível no seu magistério significa o Espírito Santo assiste à Igreja Católica para que ela conserve e anuncie inalterada a doutrina de Cristo. Assim como a razão nos proíbe de estabelecer afirmações contrárias a certos princípios, assim o Espírito Santo impede pela sua influência que os dirigentes da igreja decidam qualquer coisa contra as verdades comunicadas por Jesus Cristo. Jesus prometeu aos apóstolos a infalibilidade no magistério com as seguintes palavras: rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. E mais, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os apóstolos estavam, pois, convictos da assistência do Divino Espírito Santo. No primeiro concílio dos apóstolos, no ano 51, declararam eles: prove ao Espírito Santo e a nós. Tchau, salve Maria! Salve Maria!